Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Nessa nossa videoaula nós vamos conversar sobre o tempo verbal chamado de Present Continuous. É isso mesmo, ele dá a ideia de um presente contínuo. Vamos lá? Aqui a gente vai ver um exemplo da estrutura. Como é que vai ser a estrutura do Present Continuous? A gente tem um exemplo baseado nessa imagem do cara comendo um hambúrguer, né? Que é o mesmo que vocês já conhecem. He is eating. Então, nós temos, ele está comendo. Percebam que essa ação está acontecendo no momento que eu estou falando. Então, eu vou ter o sujeito, nesse caso é o he, tem o verbo to be, que vocês já conhecem, tá? Is, are ou am. Nesse caso, terceira pessoa do singular, he, she, it, is. Eating, a gente vai ter o verbo comer, to eat, porém com o final, né, acrescido de ing, porque o verbo principal, que agora é o to eat, conjugado, ele vai estar no gerúndio. O que é gerúndio? A gente vai colocar o ing e aí a tradução vai ser comendo, falando, pensando, tá ok? Vai ter esse finalzinho ando, endo, indo, que é o gerúndio também em português, tudo bem? Então, he is eating. Ele está comendo. Uma ação acontecendo no momento que eu estou falando. E aí, como eu falei, se o sujeito fosse they, we, you, seria are. Se fosse eu, seria am, ok? A linha do tempo. Como então que esse tempo verbal vai ser usado dentro da questão do tempo, que a gente fala na linha do tempo? Tenho lá o meu passado, tenho o presente, que é o momento que eu estou falando, e a ideia de futuro, dando continuidade aí. No momento da fala, que vou chamar de presente, now, agora, eu tenho o present continuous, uma ação acontecendo. Ação acontecendo no momento da fala. Vamos ver como é que vai ficar a forma afirmativa do present continuous. He is eating. Ele está comendo. A gente falou a ação mais uma vez acontecendo no momento em que eu estou falando. Interrogativa, bem simples, tá, gente? Quando eu tenho o verbo to be, né? Eu vou poder fazer essa inversão, colocar o verbo to be no início. Então, como essa estrutura do present continuous é composta pelo verbo to be e um outro verbo principal, basta que eu pegue o verbo to be, is, am ou are, e coloque no início para fazer perguntas. Tudo bem? Is he eating? Ele está comendo? Negativa. Bem simples também. Eu tenho o verbo to be, então eu só vou acrescentar o not depois do verbo to be. He is not eating. Ele não está comendo. E eu poderia ter dito também he isn't eating. Juntando aí, fazendo a contração do is com um not, tá? Tudo bem? Resumindo então pra gente, nós teremos três formas aí também com o present continuous. He is eating, afirmativa. Tudo bem? Interrogativa, como eu falei, poderia tanto juntar ali, quando eu tenho negativa, eu junto o is com not, de preferência. Mas aqui também eu posso fazer o he com o is, a contração his, tá? Até facilita na hora da pronúncia. Interrogativa, basta que eu pegue o verbo to be e coloque no início, junto com um ponto de interrogação. Is he eating? Ele está comendo? Negativa, he is not eating. Ele não está comendo. Ou he isn't eating. Agora nós temos um exercício. Vocês vão utilizar essa situação que eu estou apresentando para vocês. Eles estão estudando essa ação que está acontecendo no momento da fala e vão escrever esta sentença na forma afirmativa, interrogativa e negativa, lembrando de usar a estrutura do presente contínuo. E também aqui
que neste caso eu tenho eles estão, então eu tenho o plural are, já até coloquei ele para vocês. E o verbo estudar é o verbo to study. Como fica o verbo principal quando eu estou usando a estrutura do presente contínuo? Dá uma olhadinha na apostila e responde as questões, tá ok? Muito obrigada. Thanks.